Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro do profeta Ageu, hoje no capítulo 1, versículo 15, até ao capítulo 2, versículo 9. Coragem, Zorobabel, coragem, povo todo, mãos à obra, porque estou convosco. Continua a meditação do livro de Ageu, que tanto fala hoje aos nossos grupos, à nossa igreja. Israel do pós-exílio se sentia perdido e desanimado, uma pulga no meio das grandes potências daquele tempo. Precisava reconstruir o templo, mas onde estava a coragem e a vontade? Como fazer sem recursos e sem forças? O pequeno e humilde resto de Israel não tinha força para se mexer. Nesse momento, chega a forte palavra do Senhor, para eles e para nós. Coragem, povo de Deus, mãos à obra. Do livro do profeta Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora, toma coragem, Zorobabel, disse o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, disse o Senhor dos Exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O esplendor desta nova casa será maior do que a primeira, disse o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, força, coragem, Zorobabel, oráculo do Senhor. Força, Josué, filho de Josedeque. Força, povo todo do país, oráculo do Senhor. E mãos à obra, que eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Irmãos, ontem meditamos sobre o dízimo, que é um pequeno gesto, sinal do nosso amor a Deus. Hoje, acompanhando o livro de Ageu, que fala da reconstrução do Templo de Jerusalém, recebemos um forte convite, um grande estímulo. Sê forte, povo todo do país, e mão à obra. O que Deus nos convida a construir é a sua igreja, o seu reino. Exatamente como falamos no Pai Nosso: venha o teu reino. E como diz Jesus: procurai o reino de Deus e a sua justiça, e todo o restante será dado em acréscimo. O cristão sabe que tudo o que ele faz, pensa, vive, tem como objetivo principal a construção do reino de Deus. Podemos meditar esta manhã utilizando um maravilhoso trecho do Concílio Vaticano II, documento Lumen Gentium, Igreja à Luz dos Povos.
Assim fala o concílio, explicando a missão dos fiéis leigos, ou seja, todos aqueles cristãos que não são nem padres, nem bispos, nem religiosos, ou seja, a grande maioria do povo de Deus. Diz o concílio: unidos no povo de Deus e constituídos no corpo único de Cristo, sob uma só cabeça, os fiéis leigos, seja quais forem, todos são chamados a concorrer como membros vivos com todas as forças que receberam da bondade do Criador e pela graça do Redentor, para o crescimento da Igreja e a sua contínua santificação. Mas os fiéis leigos são especialmente chamados a tornarem a Igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles ela pode ser o sal da terra. Por exemplo, nas fábricas, nos trabalhos, no comércio, nas viagens, em tudo o que chamamos de mundo. Deste modo, todo e qualquer fiel leigo, pelos dons que lhe foram concedidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da missão da própria Igreja, segundo a medida concedida por Cristo. Incumbe, portanto, a todos os fiéis leigos a magnífica tarefa de trabalhar para que o desígnio da salvação atinja cada vez mais os homens de todos os tempos e lugares. Esteja-lhes, pois, amplamente aberto o caminho, a fim de que, segundo as próprias forças e as necessidades dos tempos, também eles participem com ardor na ação salvadora da Igreja. Os fiéis leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, têm uma vocação admirável e são instruídos para que os frutos do Espírito se multipliquem neles cada vez mais abundantemente. Pois todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito, e as próprias incomodidades, tristezas, reveses da vida, suportados com paciência, se tornam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são oferecidos com amor ao Pai, juntamente com a oferta do corpo de Cristo na celebração da missa, da Eucaristia. E deste modo os fiéis leigos, agindo em toda parte santamente como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Cristo, o grande profeta, que pelo testemunho da vida e a força da palavra proclamou o reino do Pai, realiza a sua missão profética, não só por meio da hierarquia, mas também por meio dos fiéis leigos. Para isso, os constituiu testemunhas e lhes concedeu o sentido da fé e o dom da palavra, a fim de que a força do Evangelho resplandeça na vida cotidiana, familiar e social. Os fiéis leigos irão se mostrar filhos da promessa, se firmes na fé e na esperança, aproveitarem bem do tempo presente e com paciência esperarem a glória futura. Mas não devem esconder esta esperança no seu íntimo. Antes, devem manifestar esta esperança nas estruturas da vida do mundo. Irmãos, vamos nos perguntar: de qual forma eu encaro o meu trabalho? Eu sou consciente de que com este meu trabalho eu estou construindo o reino de Deus? Eu sou sério, competente, empenhado, profissional para realizar na prática o reino de Deus?
Como vai o meu ardor missionário, a exemplo de Áquila e Priscila, que eram uma família que sempre apoiou São Paulo e evangelizou junto com ele? O que Jesus quer me dizer com essa frase? Força, mãos à obra, edifiquemos a casa de Deus. Irmãos, o nosso movimento Missão Belém está alicerçada sobre os fiéis leigos. Os 2.200 que compõem as casas de acolhida não são todos fiéis leigos? Os 2.800 que compõem os grupos de evangelização não são todos fiéis leigos? Todos os amigos e benfeitores que sustentam a Missão Belém não são todos fiéis leigos? E nós podemos dizer que essas 5.000 e mais pessoas são empenhadas de forma tão radical que não lhes sobra tempo para mais nada. São uma encarnação do sonho do concílio. Assim, os que se sentem chamados com uma vocação de especial consagração ou no sacerdócio também fazem parte do povo de Deus e entram nessa corrida de amor. Portanto, mãos à obra e vamos edificar a Igreja, o reino de Deus, em nós e ao redor de nós. Essas reflexões nos ajudam a entender melhor o forte convite que a Palavra de Deus nos envia hoje. Vamos, portanto, escutar de novo. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora, toma coragem, Zorobabel, disse o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu à terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O esplendor desta nova casa será maior do que a primeira, disse o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar bem as frases que mais falam ao nosso coração.
Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a assumir com empenho dobrado e renovado o nosso trabalho para o reino de Deus, o nosso empenho na formação, nas equipes de evangelização, nas casas de acolhida, sem nos deixar vencer pela preguiça e pelo comodismo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como iremos colocar em prática hoje esse nosso propósito. Coragem, mão à obra, paz e alegria a todos. O esplendor da nova casa será maior do que a primeira. Paz e alegria a todos.